Beleza? Bem-vindo ao canal. E o novo filme da Red Sonja irá mudar o principal elemento da história original, alinhando a personagem com a origem atual dela. O filme, estrelando a atriz Matilda Lutz como a personagem central, irá eliminar a violência que ela sofreu quando mercenários invadiram a aldeia dela. Os detalhes do filme não foram revelados, mas já se sabe que a inspiração são as histórias da Sonja de 2013 e que foram escritas pela autodeclarada feminista Gayle Simone, talvez a pior roteirista de quadrinhos que eu conheço. Suas histórias são bobas e infantis e retratam os homens como as piores criaturas da face da Terra. Nesse arco de histórias que o filme deve se basear, e escrito por ela, a Sonja é descaracterizada, além de trazer inúmeros clichês. Entre eles, a vilã Anija era uma antiga namorada da Red Sonja. São, de longe, as piores histórias da Sonja que eu conheço. Essa mudança foi confirmada pelo diretor M.J. Bassett, que declarou em uma entrevista, abre aspas, não tenho interesse em mulheres de ficção que sofreram violência como motor de motivação, fecha aspas. Neste ponto, eu lembro das motivações de diversos heróis. O Homem-Aranha com a perda do tio Ben, que foi morto como consequência de um erro do próprio Peter Parker. Tony Stark, que foi atingido por estilhaços da explosão de uma bomba e iria morrer, sendo obrigado a construir a armadura para sobreviver. Bruce Banner, atingido pela explosão radioativa da bomba gama. O Quarteto Fantástico, que foi atingido por raios cósmicos no espaço. Bruce Wayne, que viu os pais sendo mortos diante dele quando criança. Matt Murdock, o Demolidor, que foi atropelado por um caminhão para salvar uma pessoa e foi cego por isótopos radioativos. Todos esses personagens, entre muitos outros, sofreram ou presenciaram diversas formas de violência, diferentes, é claro, do tipo de violência que a Sonja sofreu, mas isso foi o catalisador para eles se tornarem pessoas melhores do que eram antes. Segundo a lógica desse diretor, todos esses, entre muitos outros heróis, deveriam ter a sua origem recontada de alguma maneira. Enquanto a Red Sonja existe há décadas, ela é mais conhecida por causa de seu filme de 1985, estrelando Brigitte Nielsen. Esse filme é levemente conectado ao filme do Conan, de 1982. Red Sonja foi um fracasso de bilheteria e é considerado o culpado de filmes de fantasia não terem mais sido feitos, até a trilogia de O Senhor dos Anéis. A atual produção passou por diversos problemas que inclui até aqui 9 scripts, 4 diretores e 2 atrizes para o papel principal, antes que M.J. Bassett tomasse conta da direção e escalasse Matilda Lutz. Mas muitos criticam Bassett pelo fato de ter mudado a origem da Sonja. Apesar de ela ter surgido em uma história do Conan em 1973, Red Sonja só foi ganhar uma origem em 1975, no título Kull and the Barbarians, número 3, a história The Day of the Sword, ou O Dia da Espada, escrita por Roy Thomas e Doug Munch, com arte de Howard Chaykin, mostrou Sonja como uma camponesa que sofreu violência dos mesmos bandidos que mataram a sua família e destruíram a sua fazenda. Comparações podem ser feitas entre o background da Red Sonja e as origens de Daenerys Targaryen em Game of Thrones. Por entre as camadas dos restos do seu lar, Sonja teve a visão de uma deusa. Ela prometeu a Sonja força de se defender em troca de um juramento de castidade, exceto por qualquer homem que a derrotasse em um combate. Roy Thomas trouxe esse conceito que era fiel à obra de Robert E. Howard e que remetia à rainha guerreira escocesa Eif e à heroína grega Atalanta, a essa tradição das guerreiras serem testadas. Portanto, Sonja aceitou seus poderes divinos como uma troca. O escritor Robert E. Howard criou Conan, o Bárbaro, mas ele é erroneamente atribuído como criador da heroína de fantasia Red Sonja. Howard criou uma personagem chamada Sonja de Rogatino, por seu conto histórico escrito em 1934, The Shadow of the Vulture. Sonja era uma guerreira russa que lutava contra as forças do sultão turco Suleiman,
o Magnífico, que havia comprado a irmã dela como uma escrava. Isso remete ao fato de ela ter perdido a família na origem de Roy Thomas. Thomas trouxe a Sônia para os quadrinhos do Conan, tendo permissão dos administradores do espólio de Howard. Isso aconteceu porque ele queria uma forte personagem feminina nas histórias do Conan, mas não havia deusa ou violência contra ela nessa história original. Red Sonja tinha uma personalidade diferente quando ela surgiu nos quadrinhos em 1973, em Conan the Barbarian, número 23 e número 24. Ela se insinuava e dançava de maneira provocativa. Nesse começo, ela não era uma personagem que tinha feito um juramento. Alguns escritores retratavam Sonja dessa maneira, enquanto que outros a retratavam como uma espécie de viúva negra que atraía os homens para matá-los. A Red Sonja ganhou uma nova origem escrita pela roteirista autodeclarada feminista, Gayle Simone. O arco de histórias Queen of Plagues, ou Rainha das Pragas, mudou a origem da Sonja, eliminando a violência que tinha sido usada por 4 décadas até então. Nessa nova origem, Sonja foi tratada como um garoto, treinada para caçar por seu pai, que usou seus aprendizados para vingar as mortes de sua família. Não há deusas nem elementos de fantasia, aparentemente impossíveis de serem entendidos pelos progressistas. Aqui, Sonja se torna bissexual, algo alheio a todas as histórias de fantasia, especialmente as de Howard, e que não é motivo para avançar história nenhuma, especialmente as de fantasia. E não é só isso, ela assume atitudes masculinas, como Conan faz com suas bebedeiras, e está sempre pronta para cair na farra. Muitos criticaram, e com razão, esse novo background da Sonja, uma vez que as motivações são puramente e claramente políticas. Além disso, não é fiel ao cânone de Robert E. Howard, assim como foi a origem dela escrita por Roy Thomas, em 1975. Na origem de Thomas, os elementos de fantasia, como deuses, estão presentes, fazendo com que a personagem estivesse muito mais integrada ao mundo de Conan e à era iboriana. Há uma ironia aqui, uma vez que os defensores dessa nova origem argumentam que ela é mais fiel a Robert E. Howard, mas eles não entendem o que é uma história de fantasia e de ficção, e querem que todos os personagens reflitam o mundo atual e suas motivações e ideias políticas alheias à realidade. No momento, eu diria que esse futuro filme da Red Sonja tem tudo para ser mais uma declaração política e uma fantasia feminista. Então era isso, a minha expectativa para esse filme continua sendo 0. O que acha que vai acontecer aí pela frente? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.